Fala pessoal, muito boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo aí do horário que vocês estiverem assistindo. Sejam bem-vindos aqui a mais um Radar da Semana. Falaremos aí para praticamente aí a última semana do mês de janeiro. Tudo bem que na outra ainda tem segunda, terça e quarta, né? Então não dá nem para falar última, última completa, vai. Então sejam bem-vindos. Lembrando que esse é um conteúdo aí exclusivo para os membros do canal. Então, se por acaso você estiver assistindo aí e achar aí pô, mas tá certo esse vídeo, provavelmente você não é membro do canal e está assistindo esse vídeo aí muito tempo depois, tá? E talvez já não fazendo mais sentido de fato, porque já aconteceu, de repente, o que a gente comentou aqui no vídeo, tá bom? Então, não esqueçam do joinha de vocês, ajuda muito aqui no canal, seja membro ou não membro, num futuro aí vídeo aberto, tá bom? E vamos, sem mais delongas, dar continuidade aqui. Lembrando, a gente fala de Bovespa, dólar, DI, Petro, Vale e os índices minério, petróleo, S&P 500 e os índices setoriais, tá bom? Então, já colocando aqui na tela, pessoal, vamos começar aí falando do Ibovespa. Deixa eu só colocar a tela maior. Então, o Ibovespa aí que nessa semana fechou em queda de 2,56%, finalizando aí mais uma semana dentro de um processo de correção. Já são 3 semanas corrigindo aqui, testando aqui agora pela primeira vez o nível de suporte, que é a região da média móvel, nos 127.600 pontos. É um nível que pode segurar e apresentar algum repique de curto prazo, podendo apresentar uma semana de alta também. E na sequência, poderia ter uma sinalização de fundo? Sim, a gente pode ter uma sinalização de fundo sendo apresentada nos próximos dias. A maneira como chegou no gráfico diário aqui essa correção me chama bastante atenção, tá? Porque a gente tem aqui 14 candles dentro desse processo de correção e no movimento de alta foram 14 também. Então, no tempo, está batendo aqui essa questão. Então, é possível sim que a gente tenha uma semana, pelo menos iniciando aqui em alta, ou até mesmo apresentando uma alta aí na semana que vem, tá? Então, meu viés aí é levemente mais positivo, apesar de ainda não termos nenhum sinal de alta, tá? Então, seguimos ainda dentro desse movimento de baixa, seguimos dentro de um processo de correção no curto prazo e no médio prazo, sem nenhum sinal de alta, tá? É só realmente aí o meu viés, por conta da região onde a gente se encontra, a maneira como vem apresentando aqui a correção e o tempo aqui batendo também, tá bom? Ah, Kaique, mas a correção não está muito curta aqui no semanal ainda, para depois já dar sequência nesse movimento? Está curta, de fato, são só 3 semanas, como eu já comentei, contra aqui um movimento de alta de 9, tá? Mas nada impede da gente ter uma correção em ABC aqui, para depois dar sequência nesse movimento também. Então, teríamos um movimento B aqui, que seria um movimento de alta, tá? O que traria uma possível semana em alta aí, que é o que eu estou comentando com vocês, tá? Então vamos ficar de olho, meu viés ainda é um pouquinho mais positivo aí para a semana que vem, tá? Ah, mas e se não for, Kaique? E se der sequência no movimento de baixa? Bom, aí a gente tem suporte na faixa dos 120 mil pontos, pelo gráfico semanal, tá? Ou então a gente pode pegar a retração de FIBO aqui, e aí teríamos suporte no 125.400, depois a região de 122.700 e por fim a região de 120.140, tá? Esses seriam os níveis aqui em retração de Fibonacci, inclusive essa bate bastante aqui no gráfico diário com essa região de fundos anteriores. Falando agora do dólar, a gente teve o dólar, deixa eu colocar o ajuste, a gente teve o dólar aqui apresentando uma semana de alta, pessoal, deixa eu tirar essas linhas aqui também, eu uso lá na sala ao vivo. A gente teve uma semana de alta, subindo aí 1,5%, fechando ali na casa dos 4.938. Ainda não reverteu essa sinalização negativa aqui, pessoal. Lembrando, né, a gente teve esse sinal de topo sendo apresentado, ainda não reverteu, ou seja, não voltou para cima dos 4.981. E ainda mais, não veio nem testar ainda a região dos R$ 5. Então, sigo, apesar da semana positiva, com meu viés mais negativo para o dólar. Reverteu o topo, confirmou o fechamento acima da região dos 5, anula aí o meu viés negativo para o dólar e a gente pode sim ter algum repique um pouquinho maior aqui no gráfico semanal do dólar, tá? Então, por hora, sigo com o meu viés mais negativo. Estamos novamente num sinal de topo aqui no gráfico diário, na região aí dos 960, tem sido testado esse nível de preço, já é a 4ª vez que testa aí e gera um sinal negativo. Então, também temos um sinal negativo aí a favor do meu viés mais negativo aqui. Tudo isso minha leitura, tá, pessoal? Se gerar um sinal de fundo aqui e confirmar o pivô de alta, a gente poderia, então, ter o dólar buscando, de fato,
a região dos R$ 5, que foi o que eu mencionei para vocês, tá? Então fiquem atentos. O que pode mudar meu viés? Um sinal de alta confirmando o pivô, tá bom? Isso mudaria aí o meu viés mais baixista para o dólar. Caso contrário, respeitou de fato aquela região e deu sequência no gráfico diário, né, nesse movimento de baixa, a gente teria suporte novamente lá nos 8,50, perdão, nos 850, 860. Falando aqui do DI, nessa semana apresentou alta de 0,78%, ainda dentro da sinalização de fundo, então ainda segue dentro da tentativa de repique, tentando buscar a região dos 9,940. Mais uma vez, testou essa região de fundo anterior e respeitou. Tá? Então testou ali os 9,820 e não conseguiu fechar aí acima mais uma vez. No gráfico diário é possível identificar como está fraco aí realmente esse movimento. Teve um único candle bem mais forte aqui apresentando essa sinalização de fundo, mas que não deu sequência no movimento, né? Então seguimos ainda com viés mais negativo para o DI, tá? Bateu ali na região dos 9,900, 9,980, foco aí na ponta vendedora, num novo sinal negativo, tentando pegar um movimento de baixa mais expressivo. De médio prazo, a gente tem suporte ainda na média de 200, nos 9,300. Falando aqui agora do minério, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Vamos lá, gráfico semanal. O minério aí na última semana apresentou estabilidade, pessoal. Ficou zerado praticamente, tá? 0,03 de queda. Mas chegou a cair mais na semana, tá? Chegou a cair aí quase 4%, caiu 3,75%, ou seja, dando sequência aqui num grande candle de baixa. Tá? Candle de baixa, em definição, a expectativa de continuidade do movimento. Então é possível que a gente tenha aí o minério de ferro voltando a testar a região dos $124 até a faixa dos $120. Gráfico diário está dentro de uma tentativa de repique. Caso teste esse nível de resistência aí do 132 e gere novo sinal negativo, reforce a expectativa de continuidade do movimento que eu acabei de mencionar ali do gráfico semanal, tá? Então, fiquem atentos se o minério gerar uma sinalização negativa abaixo da resistência do 132, foco na ponta vendedora, tentando pegar a continuidade deste movimento. Já eu vou comentar da Vale, ela ainda tem espaço para cair mais um pouquinho, até a região do 67 a 65, tá? Então, se de fato o minério apresentar esse movimento de baixa, um novo sinal negativo, pode aí influenciar nessa possível queda da Vale aí na próxima semana, tá? Então, tentativa de repique aqui ainda no diário, mas o semanal com viés negativo de poder dar sequência aqui nesse movimento. Se a gente até colocar no mensal, olha só. Sumiu ali, eu ia tirar a propaganda, sumiu. A gente teve a reversão do topinho aqui, depois desse movimento um pouquinho mais longo. Então, seria natural, até se a gente tiver algum processo de correção um pouquinho maior aqui, tá? Para depois tentar gerar algum novo sinal positivo, tá bom? Então, tá em linha aí essa possibilidade de continuidade dessa tendência já de curto prazo aqui, mais negativa, tá bom? Falando do petróleo, Brent, a gente teve o petróleo aí nessa semana, trabalhando aqui com leve alta, também bem zerada aí, tá, pessoal? Com 0,19 de alta, ainda dentro do repique. Depois de ter gerado sinal de fundo, nossa, Kaique, mas não tá travado aí? Tá super travado, tá? Mas ainda tá dentro do sinal de fundo, não perdeu essa mínima. Aí se eu tivesse que falar aí, apostar para alguma direção, minha direção seria para baixo na semana que vem. Tá? Depois o movimento de baixa, gerou sinal de alta, não conseguiu nem testar a média, ou seja, está bem fraco aqui ainda a ponta compradora. Então, meu foco ainda seria na venda aí no petróleo, tá? Olha só como vem trabalhando aqui no gráfico diário, com muita fraqueza, né? No movimento de alta. Vai lá até essa média de maior prazo aqui no curto prazo, devolve, tenta gerar novo sinal de alta, não vai, aí tenta gerar de novo, não vai. Então, se a gente tiver um candle aqui, possível candle de ignição, barra elefante, enfim, o que for, um candle forte com pressão vendedora, pode aí acelerar esse novo movimento, pode iniciar e já acelerando esse novo movimento de baixa aqui, a favor também dessa expectativa mais negativa que a gente tem aqui para o minério de ferro. Também eu vou comentar na sequência aí sobre a Petro, também tem espaço para uma possível correção um pouquinho maior. Então, se de fato vier esse movimento de baixa aqui no petróleo, é possível que a gente tenha aí a Petro também sendo influenciada na próxima semana. Falando aqui agora do S&P 500, pessoal, esse daqui surpreendeu, tá? Por quê? Porque ele
simplesmente, colocar no semanal, renovou a sua máxima histórica nessa semana, tá? Voltou aí para cima dos 4.817 pontos. E não só voltou, confirmou um fechamento acima essa semana. Então temos aí uma nova máxima histórica no mercado americano, tá, pessoal? Reverteu aquela sinalização de topo que a gente tinha visto aqui, tá? Reverteu aí na semana passada e conseguiu confirmar um fechamento aí acima. Então a expectativa é que a gente tenha pelo menos aí mais uma superação de máxima e possibilidade de uma semana positiva aí na semana que vem. Gráfico diário, olha só que bonito, né? Veio, gerou o sinal de fundo, corrigiu depois de romper esse topinho e já confirmou um baita de um pivôzão de alta aqui, tá? Se a gente pegar, deixa eu ver, eu sou bem ruim aqui no Trading View, mas vamos ver se eu consigo projetar aqui um Fibo. Não, não era isso que eu queria, não. Não é o risco retorno, não. Ah, é aqui, ó. Vamos ver se vai agora. Não, também não é esse. Poxa vida. Será que é esse aqui? Esse aqui. Vamos ver se vai. Não foi. Ah, foi sim, peraí. Pessoal, quando você não tá acostumado aí, né? Acontece mesmo esse tipo de coisa. Com a ferramenta aí, pronto. Deu uma melhoradinha aqui. Aí, ficou bom. Então a gente tem alvo ali na região dos 4.877 pontos, tá? Pro S&P 500. Deixa eu ver se eu tenho 200% aqui. Não tenho, infelizmente não tenho. Mas tem esse próximo alvo aí, que seria essa região dos 4.877, o que já reforça a expectativa de uma nova superação de máxima aqui, que foi o que eu mencionei, tá? Então, bem positivo aqui o mercado americano, é possível que a gente tenha ainda um pouquinho de continuidade deste movimento sendo apresentado aí nos próximos dias. Ou seja, foco ainda na ponta compradora para quem curte aí o mercado americano, tá? E aí procurar pelos ativos que estão também rompendo máxima histórica ou já romperam máxima histórica, tá? Porque eles estão acompanhando de fato esse índice. Eu não vou ficar procurando, se eu estou com o índice aí rompendo máxima histórica, eu não vou ficar procurando ativo que está gerando fundo lá embaixo, tá? Para abrir compra. Esses caras não vão me trazer uma boa relação risco-retorno, eu vou estar operando provavelmente contra a tendência, com uma baita pressão vendedora provavelmente contra a minha compra, então eu tenho que focar em quem está gerando sinal de alta a favor da tendência e possivelmente rompendo máxima histórica, tá bom? Voltando aqui para o Profit, falando aqui agora de Petrobras, essa semana fechou em queda de 1,68%, perdendo aí a mínima de 2 semanas anteriores, então gerando uma sinalização de topo por aqui, reforçando aí a possibilidade de uma correção no médio prazo. Suporte, Kaique, região dos R$ 36. Gráfico diário, acabou de confirmar aqui um pivôzinho de baixa, então reforçando aqui esse viés mesmo negativo de poder buscar essa região aí mencionada anteriormente. Então, foco aí na ponta vendedora em Petrobras no curtíssimo prazo. O que anula aí, né, esse viés negativo? Inicialmente, voltar para cima desse último topinho na faixa dos R$ 38,79, tá bom? Ou uma sinalização de fundo aqui, né, tentando voltar para cima da média, já enfraquece aí um pouquinho, mas qualquer aí perda de mínima, principalmente do possível candle que gere um sinal de fundo aí, seria aí realmente voltar a focar na ponta vendedora, tentando pegar essa correção até os 35,80, tá bom? Então, suporte mais relevante de Petro vai ficar um pouquinho mais abaixo. Tem esse outro na faixa dos 37,17, tá? Não foi testado na realidade, mas não confirmou o fechamento próximo de fato ali, tá? Mas seria mais relevante mesmo essa região dos 36, que é mais próxima ali da média também do gráfico semanal, tá? A Vale fechou aqui a semana também em queda, pessoal. Queda expressiva, tá? De 5%. Fechou forte aí para baixo, já vindo buscar aqui essa região de suporte bem próxima do 67,40. Depois X tem a região de 63, que é a média de 200 períodos no gráfico semanal. Se a gente olhar para o gráfico diário, é um movimento aqui bem esticado, dá para ficar de olho aí. Se bater no 67 e gerar sinal de fundo, tem média de 200 também no gráfico diário e pode apresentar um bom repique. Teríamos uma boa relação risco-retorno, apesar do movimento de queda anterior.
tá? Então, inicialmente seria para alocar aí menos capital e uma operação aí um pouquinho mais para um perfil arrojado por ser contra a tendência, tá? Mas dá sim para ficar atento já nessa região do 67. Continua o movimento de queda, vai ter suporte no 65,50 também. Então, o que eu tinha comentado, tanto do petróleo quanto do minério, se eles derem sequência no movimento de baixa lá, é possível que a gente tenha também aí a Petro e a Vale dando uma sequência. Pô, Kaique, mas você falou que seu viés é mais positivo aí para o Ibovespa, né, na próxima semana. De fato, então seria aquele repique um pouquinho mais fraquinho, de repente se Petro e Vale apresentar um movimento de baixa, mas alguns ativos apresentarem movimento de alta, né, a gente tem esse índice aí um pouquinho mais equilibrado, tá? Isso poderia trazer esse repique um pouquinho mais fraco também ali no curtíssimo prazo, tá? Falando então já dos ativos em si, dos ativos não, perdão, dos índices, começando aqui pelo financeiro, a gente segue dentro de um processo de correção, já são 3 semanas aqui dentro do processo corretivo, ainda caminhando em direção ao suporte mais relevante, que é a região da média móvel de 13 períodos. Então aí a faixa dos 13 mil pontos, basicamente, tá, arredondando aqui, seria o próximo suporte mais relevante para o IFNC. O gráfico diário, a gente tem aí já perder na região de 2 fundos anteriores aqui, já basicamente fechando alguns dias aí abaixo da média móvel de 13 períodos, e o suporte mais relevante realmente vai ficar lá dos 13 mil pontos até os 12.800 aqui pelo gráfico diário. Então, inicialmente, bancos aí estão apontando um pouquinho mais para baixo ainda, enquanto não apresentar nenhum sinal aí de reversão, ou seja, de retomada na realidade, né? Não apresentar uma aspiração de máxima, quebra da sequência de máximas descendentes, o viés segue aí mais negativo. Para quebrar a sequência lá do semanal, teria que voltar para cima dos 13.557 pontos. Então, ainda temos aí um viés mais negativo para os bancos. Setor de materiais, a gente teve, gráfico semanal, a gente teve mais uma semana apresentando forte queda de 3,54%. A gente ainda segue, pessoal, olha só, fora daquela indefinição, tá? Lembra que a gente vinha mostrando aqui aquela indefinição de médio a longo prazo? A gente ainda segue fora daquele movimento todo mais travado. Tá voltando, pode ainda voltar um pouquinho mais e, de fato, testar aí essa região dessa figura, tá? Que seria voltar mais próximo ali dos 5.400 pontos, tá? Então é possível que a gente tenha ainda continuidade deste movimento. E quando a gente olha para o gráfico diário, tem espaço, por exemplo, para buscar a região da média móvel de 200 períodos, nos 5.500 pontos. Tem espaço para buscar também essa região aqui de topo anterior. Então, é possível que a gente tenha aqui esse movimento. Ah, mas não está muito esticado? Tá. Então, é possível também que tenha alguma tentativa de repique para depois finalizar aí a semana gerando algum sinalzinho negativo. Se a gente tiver esse repique sendo apresentado aqui no setor de materiais, já é uma boa, um bom reforço aí para que a gente tenha um Ibovespa aí, de repente, apresentando aquela sinalização de alta, tá? Lembrando que aí dentro a gente tem aí, por exemplo, siderurgia, então a gente tem aí Gerdau, Goal, temos WEG, se não me engano, também dentro desse setor, os Minas, tá? Então, não temos só a Vale, por exemplo, aí dentro, tá? Então, é possível que tenha algum repique aqui de curto prazo, apesar aí de uma possível queda da Vale, tá bom? Até por conta da Vale um pouquinho mais esticada, próximo do nível de suporte lá, isso reforçaria aqui um repique no IMAT, tá? Então fiquem atentos, se por acaso gerar alguma sinalização, vai ser contra a tendência assim, já anulou o fundo anterior, tá? Então alocar menos capital, tá bom? Gerando sinal de alta essa semana, pessoal, não forcem muito na questão do objetivo, tá? E aloquem menos capital, porque principalmente nesses ativos que já perderam o sinal de fundo anterior, tá? Os que ainda não perderam, estão em cima de suporte importante, ainda a favor da tendência, seja do gráfico semanal ou até mesmo do gráfico diário, ok, dá para alocar aí com um pouquinho mais de capital, mas esses que já perderam o fundo anterior aí, fique um pé atrás aí, tá bom? Setor de energia, IEX, apresentou queda de 2,9%, veio testar a região da média do semanal, nos 90.500 pontos, gráfico diário testando também ali a região da média, mais essa região de topos anteriores, pode apresentar uma sinalização de alta por aqui essa semana. Então, inicialmente, quem me chamaria mais atenção aí para a ponta compradora, o setor de energia, tá, pessoal? Então, para essa semana, o setor de energia me chamaria mais atenção aí, para focar mais na ponta compradora de swing trade, tá? Está num nível de suporte importante, semanal aí, apesar da correção um pouquinho mais curta, também está batendo no nível de suporte, então pode sim chamar a atenção numa operação de swing trade. O setor aí imobiliário,
na última semana apresentando queda de 2,69, pode tentar apresentar algum sinal de fundo. Caso isso não aconteça, como já fechou abaixo da média, se der sequência no movimento de baixa, próximo suporte mais relevante vai ficar na região dos 850 até os 840 pontos. Gráfico diário já confirmou o pivôzinho de baixa por aqui, apesar do candle de alta apresentado no dia de hoje, segue ainda caminhando em direção ao suporte. Mais uma vez, dos 890, que é essa região de fundo anterior, mais a média de 200 períodos nos 875, tá? Então, bastante atenção aí, setor imobiliário ainda não chamando muita atenção, caso gere um sinal de alta por aqui, tá? Por quê? Porque não está tão esticado quanto o setor de materiais, como eu mencionei, né? E está muito próximo aqui das médias, lá já está mais afastado, então teria a possibilidade de um repique um pouquinho maior. Aqui eu já não trabalharia tanto aí nessa questão do repique, tá? Então, tomem um certo cuidado. E por fim aqui, o setor de consumo, nessa semana apresentando quedas de 2,8%, gerando ainda um processo de correção, dando continuidade no processo de correção por aqui. O problema é que essa correção já perdeu o mínimo do mensal aqui, tá? Alguns índices setoriais ainda não perderam o mínimo do mês anterior. O setor de consumo já perdeu, o que apresenta aí mais fraqueza na ponta compradora, falando até de médio prazo, tá? Voltando aqui para o gráfico diário, bateu na região da média móvel de 200 períodos, vamos ver se consegue apresentar força aí na ponta compradora logo de cara, tá? Tentando reverter aqui esse último topinho, voltar para cima da região dos 3.080 pontos, basicamente, tá? Mas por enquanto não temos nada, só essa média de 200 dando uma segurada por aqui. E o semanal, levemente o fechamento aí abaixo, tá? Então vamos ver se consegue se recuperar também aqui, quem sabe aí gerar um novo sinal de fundo. As médias seguem desalinhadas aqui, então a gente não tem muita coisa aí ao nosso favor, tá? Então, todo cuidado aí para quem for realizar compras de swing trade essa semana nesse setor. Magazine, Casas Bahia, Loja Zener, Marisa, enfim, todos os ativos aí do setor de consumo. Todo cuidado, tá, pessoal? Arezzo, tudo que for desse setor, tomem cuidado aí com essas operações de compra, selecionem bem, se estão em nível de suporte relevante, se tiver em queda livre, longe de médias, longe de topo ou fundo anterior, deixa passar, não arrisca nesses ativos aí que na média você vai acabar se prejudicando, acabar perdendo dinheiro nessa operação, tá bom? Então, assim, daria um foco maior para IEX, tá bom? Setor de energia, seguido do setor de materiais que está um pouquinho mais esticado, então poderia ter algum repique sendo apresentado. Depois, ali, o setor de consumo em alguns ativos, tá? E aí FNC e Imob bem empatado aí para mim ainda, tá? Porque estão abaixo da média, muito próximo delas e qualquer sinal de alta pode ser um pouquinho mais falso aí, tá? Então tomarem um certo cuidado com eles. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha sido útil aí de alguma forma. Segundo ano, estamos de volta aí com a nossa sala ao vivo, tá bom? Um grande abraço, excelente final de semana a todos vocês e até mais.